Olá! Na aula de hoje você vai aprender sobre luz e fenômenos luminosos. É um dos conceitos iniciais para a gente entender o universo da ótica. Para começar a falar sobre luz e fenômenos luminosos, primeiro a gente tem que entender de onde é que vem essa luz. Essa luz, os objetos que irradiam a luz são chamados de fontes de luz. Existem dois tipos de fontes de luz. Fonte de luz primária e fonte de luz secundária. A fonte de luz primária são os objetos ou os corpos que emitem luz, enquanto a fonte de luz secundária são os objetos que são iluminados ou irradiam a luz. Como, por exemplo, de fonte de luz primária, temos o sol, lâmpadas, vela, fogueira ou objetos que a gente consegue perceber de onde essa luz é originária. Em contrapartida, as fontes de luz secundárias são os objetos iluminados. São os corpos que são iluminados através dessas fontes primárias. Como, por exemplo, a gente pode ter a Lua, a Terra, ou qualquer corpo que seja iluminado. Por exemplo, se a gente joga uma luz numa cadeira e essa cadeira ela não irradia a luz, o próprio fato dela só ser iluminada por essa luz, ela faz com que ela seja uma fonte secundária. Bom, e sabendo os conceitos de fonte de luz primária e fonte de luz secundária, você não vai cometer o erro em física que foi cometido na música Pra Você, da Paula Fernandes. Na música Quero Ser Pra Você, ela diz que a lua ilumina o sol, e a lua é uma fonte secundária, ela não ilumina, ela irradia. É o sol que ilumina a lua. O sol é uma fonte primária e a lua é uma fonte secundária. E se a gente for pensar nas fontes de luz, elas podem ser classificadas como fontes putiforme ou extensa. As fontes putiformes são fontes pequenas e de dimensão desprezível, enquanto as fontes extensas, de maneira contrária, são fontes grandes, de dimensões consideráveis. A definição se a fonte ela é putiforme ou se ela é uma fonte extensa é relativo, depende do que está sendo observado e analisando. Por exemplo, se a gente for analisar as estrelas no céu à noite, as estrelas são atuam como uma fonte putiforme, porque é um brilho muito distante da gente. Porque a gente está olhando o céu como um todo. Da mesma maneira que a gente estiver numa estrada à noite e vê um farol aceso de um carro distante, ele vai funcionar como se fosse uma fonte putiforme. Tem uma pequena dimensão de tamanho desprezível. É como se fosse um feixe de laser. Enquanto uma fonte extensa, a gente pode pensar no Sol. Que o Sol é capaz de fazer o quê? De mudar a noite para o dia. Que quando ele chega, ele ilumina todo o ambiente. Da mesma maneira, quando a gente chega em casa e acende a luz, fica claro, fica iluminado. A luz atua como se fosse uma fonte extensa. Mas isso é, como eu falei para vocês, é algo relativo. A gente sabe que as estrelas são grandes, mas a nossa análise a partir daqui, a gente vê elas como fonte putiforme. Uma outra maneira de classificação das fontes são em fontes simples ou fontes compostas. As fontes simples são fontes que são monocromáticas. O que significa isso? São fontes que têm apenas uma única cor. Aquele laser que a gente brinca é uma fonte monocromática, uma fonte que vai ter a emissão de apenas uma única cor, de maneira simples. Enquanto de maneira contrária, a fonte composta é uma fonte policromática. Policromática, ao contrário de monocromática, significa que é uma combinação de várias cores, que é um universo de cores, uma grande quantidade de cor distinta. Como, por exemplo, de fonte composta, temos o Sol, que ele tem uma grande dispersão de cor. E dentro do estudo da luz e dos fenômenos luminosos, é importante a gente destacar a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo ela é constante e ela vale exatamente 300 mil km por segundo, ou também encontrado, dentro do Sistema Internacional de Medidas, 3 × 10⁸ metros por segundo. A gente vai utilizar isso daqui mais para frente. E pensando na luz, ela tem os meios de propagação. E existem 3 tipos de meios de propagação, que é o transparente, o translúcido e o opaco. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre esses 3 meios. Pensando bem, eu não vou explicar não. Editor, faz o efeito aí. Olha aqui, melhor que explicar é vocês verem qual é a diferença desses 3 meios. Aqui é o meio transparente, aqui vocês podem ver a visão total. Já no meio translúcido, onde eu estou aqui, a visão é parcial, vocês não conseguem me ver por inteiro como um meio transparente. E no meio opaco, diferente dos outros dois meios, você não consegue ver nada, ele é opaco, não passa a luz aqui. E aí, para reforçar, transparente, a visão é total, é como se fosse um vidro transparente aqui. Translúcido, a visão é parcial, semelhante ao vidro do banheiro. E opaco, é como uma madeira aqui na nossa frente, a gente não consegue ver nada, a visão é nula. Obrigado, editor, pelo vídeo. E voltando para a aula, existem também os fenômenos luminosos. Existem 3 tipos de fenômenos luminosos que a gente estuda na ótica, que é a reflexão, a refração e a absorção. A reflexão é quando a luz bate em meio e ela é refletida. Ela bate no meio e ela volta dentro desse próprio meio.
A refração é quando a luz incide num certo meio e ela atravessa o meio. Quando ela atravessa de um meio para o outro, ocorre uma mudança na sua direção e na velocidade da luz, quando passa de um meio 1 para o meio 2. A absorção é quando a luz é absorvida. Quando ela passa de um meio para o outro, ela é totalmente absorvida. E a reflexão, especificamente, ela é dividida em dois tipos de reflexão. Reflexão regular e reflexão difusa. Na reflexão regular, os feixes batem no meio e saem todos paralelos. Quando ocorre a reflexão difusa, os feixes eles não saem, eles batem no meio e não saem todos paralelos, eles saem em direções distintas. Isso ocorre devido às irregularidades da superfície. E é por conta desta reflexão difusa que a gente consegue nos observar e perceber a diferença, devido aos desníveis e irregularidades. E agora vamos ver algumas imagens de reflexão. Os feixes incidentes saem todos paralelos na mesma direção de propagação. Reflexão difusa, em que ocorre a reflexão, mas os feixes saem em direções distintas. Refração, que é quando a luz passa de um meio para o outro, e assim ela altera a sua direção e a sua velocidade de propagação. E por último, a absorção, em que a luz ela passa de um meio para o outro, mas ela é absorvida, ela não continua a se propagar. Essa foi uma aula introdutória da luz e os fenômenos luminosos. Espero que você tenha entendido e aprendido. Se você quiser ver mais esse tipo de conteúdo, dá uma olhada aqui no canal, temos mais conteúdo sobre isso. E continue com a gente e até a próxima!